sente que a intimidade do seu relacionamento caiu em rotina? Você investe em lingerie, investe aqui, investe ali e parece que as coisas não mudam? Pois é, talvez seu problema seja uma outra instância que a gente precisa cultivar nos nossos relacionamentos. Precisamos cultivar para manter e aumentar a intimidade com o nosso companheiro. Eu vou explicar isso para você hoje. Hoje o vídeo está um pouco em teor de aula. Eu estive aí muito ocupada, estou muito ocupada fazendo outras coisas, dando andamento em outros projetos e obviamente este vídeo atrasou. Mas tudo se resolve, né? Então, hoje eu estou com uma colinha aqui, né? Um texto que eu preparei exatamente para poder te ajudar a entender que intimidade não é só física, não é só estética. Nós precisamos também cuidar de outros lados, de outras instâncias no nosso relacionamento. Claro, o nosso parceiro também precisa fazer isso, mas eu não estou falando com homens, eu não tenho propriedade para dar orientações amorosas para homens. Quem sabe, se você é um homem, por favor, esteja consciente disso, que eu estou falando para mulheres, porque é a partir da experiência que eu tenho, a partir dos estudos que eu faço e a partir também das minhas observações. E tudo isso que eu tenho de arcabouço, tanto de experiência, de observação, de estudo, eu aplico também no meu relacionamento. A rotina, ela faz parte em todo e qualquer relacionamento. A diferença é o que a gente faz no nosso dia a dia para dar uma quebradinha ali, né? Porque tem momentos ali que a rotina, o trabalho, o estudo, criança, enfim, tudo isso acaba meio que tirando a nossa energia. Mas às vezes a gente precisa colocar um pouco mais de energia para poder retirar ela em outro momento. Acompanhe um pouquinho mais. Eu lembro até hoje de uma amiga que já estava ali há uns 4 anos no relacionamento dela e eu estava iniciando o meu, ela pegar e falar assim para mim, olha, é assim mesmo, no começo é muito amor, é muita paixão, depois ali de uns 3, 4 anos quase não se relaciona, né? As coisas quase que não acontecem mais, mas a gente continua no amor. Eu fiquei pensando, tá, não deve ser mentira, né? Mas o que eu posso fazer para que isso seja menos drástico possível no meu relacionamento? Ou para que quando eu identificar, ou melhor, para que quando esses momentos de rotina acontecer no meu relacionamento, eu consiga identificar e buscar maneiras de reverter isso, né? Então, a gente acaba pensando ali em investir em lingerie, em algumas outras coisinhas mais, né, para ver se dá uma ajudada, mas às vezes o problema está em outro lado, o problema não está naquele momento específico, daquela intimidade. O momento que a gente precisa pôr energia está um pouco antes. Também não são aquelas preliminares, são preliminares do dia a dia. Né? O quanto que está o nosso relacionamento nesse dia a dia, o quanto que está a comunicação, como que está o toque físico, como que está a forma que a gente se comunica, né? Tudo isso acaba interferindo bastante na nossa intimidade com o nosso companheiro e acaba, obviamente, a gente acaba levando isso para a cama um pouco, né? Então, e se o problema não for o que acontece na cama, mas sim o que não acontece fora dela? Já pensou nisso? Já parou para pensar um pouco sobre isso? Existe uma forma de sensualidade que a gente tem e ela precisa ser alimentada. Uma forma de sensualidade que ela não está especificamente na estética, não está especificamente numa lingerie. Então é uma forma de sensualidade que a gente precisa alimentar diariamente. O mito do desejo automático e a realidade da conexão sutil. O desejo, ele não é um botão que liga, desliga. Talvez ali para alguns homens sim, né? Mas para nós mulheres a coisa acontece um pouquinho mais difícil, né? Um pouquinho mais complexo. Na verdade, ela é uma dança de olhares, toques e energias que se convidam todos os dias. O que a gente está falando aqui? A gente está falando do desejo e da intimidade
profunda, que elas acabam não aparecendo por acaso. A gente precisa instigar esses momentos. A gente precisa alimentar essa intimidade, né, criando ali pontos de desejo no dia a dia, criando memórias. Isso são estratégias de sensualidade que é importante a gente praticar no dia a dia, né? Então eles são ali construídos diariamente por pequenos gestos, que seja um beijinho aqui, um abraço ali, uma palavra, né? Então é importante a gente desmistificar algumas coisas. A gente pensa que o desejo tem que ser instantâneo, uma magia. Surge assim, do nada. Pá, estou com desejo. Não. Na verdade, ele é um acúmulo, né? É uma coisa que a gente vai alimentando dia após dia. E quando ele some, achamos que o problema é com a gente ou com ele, o nosso companheiro, né? Mas na verdade, ali entre nós dois, onde é que está o desejo? Onde é que está essa conexão? Onde é que está esse ponto que faz com que o esposo e a esposa se reconectem, se reapaixonem, né? Voltem a se apaixonar, voltem a ter um outro olhar sensual de desejo entre um e outro, né? O verdadeiro tesão, né? Ele começa muito antes do quarto. Por favor, pensem um pouco sobre isso, né? Aposto que você já viu várias piadinhas, várias coisas falando na separação ali entre homem e mulher, né? Que o homem é um fogão automático ali que acendeu, tá pronto, e a mulher é um fogo a lenha que vai aquecendo pouco a pouco. Mas também a gente precisa, de algumas formas, olhar não só para o parceiro, mas para o relacionamento em si, como fogão a lenha. A gente precisa preparar o fogão, precisa buscar a lenha, precisa colocar a lenha dentro do fogão, precisa ir colocando alguns pontos ali para poder pegar fogo na hora que tem que pegar fogo, né? Então, essa conexão emocional que a gente precisa alimentar no dia a dia, ela vai depois refletir no físico, né? Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Que a gente precisa cuidar do nosso emocional, do emocional do relacionamento, do emocional do nosso parceiro também, né? Porque, como vocês sabem, todo mundo hoje em dia já sabe, né? Por exemplo, a ansiedade é um problema psíquico, né? É um problema ali psicológico que acaba surgindo bastante nas pessoas, né? Na verdade, uma grande doença, né? Que tomou conta principalmente dos brasileiros. O Brasil é um dos países onde mais tem pessoas ansiosas, né? E tem pessoas que chegam num nível tão grande de ansiedade que essa ansiedade começa a aparecer no físico. Tentem pensar nisso, também na questão do nosso próprio relacionamento. Como é que está a questão emocional? Com o parceiro, consigo mesma, entre o relacionamento, a conexão ali, como é que está a questão emocional? É rotina, xinga, briga, é obrigação, manda aqui, manda ali, vai, faz o que tem que fazer e chega lá à noite, tem uma hora entre a hora que vocês estão acordados até a hora que precisa dormir para que no dia seguinte vá trabalhar, volte para a rotina. Ah, vamos aqui, vá, pá, pá, pá. Não tem como. Não tem como. A gente precisa instigar essa intimidade no dia a dia. Seja por meio de uma mensagem no meio da tarde, seja por meio de um cheirinho que a gente coloca no ambiente. Nós temos todos os nossos sentidos, né? Olfato, paladar, audição, enfim, tato, né? Quando a gente consegue aguçar esses sentidos, a gente vai criando memórias também na pessoa e em nós. Aí a gente vai criando memórias íntimas, memórias sensuais, né? E isso, quando é acumulado, chega no momento correto, esse acúmulo ele serve como energia, serve ali como gasolina para que haja essa combustão da intimidade, da paixão, da conexão. Para que a gente consiga instigar essa sensualidade no dia a dia, o primeiro ponto que precisa ser feito, a primeira prática, que é a mais importante de tudo isso, é você com você mesmo, né?
você ter intimidade com o seu corpo, você parar de ter vergonha de se olhar, de se observar, de se tocar. Observe quem é você. Tente encontrar os seus pontos ali que te traz um pouco mais de alegria, que te traz um pouco mais de intimidade, de sensibilidade, né? Conheça-te. Conheça o seu corpo, conheça a si mesmo, né? Então o prazer ele começa em você. Desde a vergonha, a reverência pelo seu corpo. Tente passar por essa linha. Saia da vergonha e comece a reverenciar seu corpo. Ai, mas eu já passei por tanta coisa, engordei, emagreci, tive filhos, tive 2, 3, 4 filhos, meu corpo mudou demais, tem cicatriz disso, cicatriz dali. Reverencie. Principalmente você, mãe. Eu sei que por vezes é difícil, né? Porque o nosso corpo realmente muda, a rotina às vezes faz com que a gente esqueça que nós somos um corpo ambulante, né? Às vezes a gente acaba se enxergando apenas como um ser de suporte ali que precisa fazer, suprir a vontade de todo mundo e dar conta da casa, dar conta disso, dar conta daquilo, e você acaba não se olhando, acaba não se reverenciando. Observe, tenha orgulho de quem você é. Tenha orgulho de tudo que você vem feito até hoje. Tenha orgulho também das mudanças que seu corpo sofreu, que nem sempre é um sofrimento. Enxergue isso também como algo a se reverenciar. Seu corpo, ele muda, ele se molda ao momento que você vive. Ele precisa se alterar conforme a gente vive. Reverencie isso. Não fique naquela pressão de ter lá seus 30 anos e ainda querer que tenha o corpinho de quando você tinha 15. Olhe para você agora. Identifique você como está agora. A mulher que você é hoje. A mulher na idade que você é hoje. Tire dos seus olhos, tire essa venda dos seus olhos em que você fica se olhando e querendo enxergar a menininha que você era com 15 anos. Já foi, minha filha. Vence isso. Olha para o futuro, olha para você agora e olha para o futuro. Como que eu quero ser amanhã? Nossa, realmente, eu sou uma mulher bonita, sou uma mulher que conquistou, que vem conquistando minhas coisas. Eu sou uma mulher amada, sou uma mulher que ama, sou uma mulher mãe, eu sou professora, sou engenheira. Eu sou o que eu sou e reverencie isso. Comece a se olhar. Então, o primeiro ponto essa frase é maravilhosa, tá? O primeiro ponto é você olhar para o seu corpo, olhar para você e reverenciar quem é você. Tem uma frase maravilhosa que diz o seguinte: para acender o desejo no olhar dele, você precisa primeiro acender a chama no seu próprio espelho. Observe-se e reverencie seu corpo, seu próprio espelho. Isso é para qualquer orientação de autoajuda, autoconhecimento, sempre vai ter esse ponto importante que é o olhar para si e identificar-se como algo maravilhoso, como algo bom. Não tenha vergonha de você. A redescoberta e o prazer com seu próprio corpo são os primeiros passos para uma intimidade verdadeira e desejada. Quem vai te desejar se você mesmo não se deseja? Como que você quer que seu parceiro tenha desejo por você, que toque você, se nem mesmo você tem coragem de tocar seu corpo? Como que você vai se sentir à vontade de ter outra pessoa te olhando? Você precisa vir com uma energia de autoestima, de alto valor que você mesma precisa dar a você mesma. Não espere pelo outro, né? Então, muitas mulheres com a rotina, com o estresse, com as cobranças, acabam perdendo essa conexão com o próprio corpo. Ele vira só um instrumento para tarefas e não um templo de prazer. Normalmente, quando nós falamos a palavra prazer, a gente acaba relacionando ali com prazer sexual, né? Mas é no prazer em todas as coisas. Acorde com prazer, agradecendo que você acordou, agradecendo por mais um dia. Alimente-se, agradecendo por você estar nutrindo o seu corpo. Vista-se
com prazer por você ter o que vestir. Sinta prazer nas pequenas coisas do seu dia a dia. Sinta prazer. Ai, eu tenho que cozinhar todo dia para um monte de gente. Sinta prazer por você ter alimento na sua casa, por você estar cozinhando. Sinta prazer por você estar estudando. Sinta prazer por estar terminando o ensino médio, por estar fazendo a faculdade, por estar no mestrado, no doutorado. Sinta prazer por ter a profissão que você tem. Sinta prazer por quem você é e vem se tornando pela história maravilhosa que você vem contando. Levante a cabeça e diga: nossa, eu sou mesmo, viu? Muito obrigada, Deus. Muito obrigada. Eu sinto prazer o tempo todo por, por ter as condições que eu tenho. Poderiam ser pior, mas não são. Sempre há alguém, sempre há alguém vivendo uma situação pior. Ou as oportunidades que surgiam na sua vida poderiam estar te levando para um lugar pior. Agradeça a Deus por mais um dia. Agradeça a Deus por tudo que você tem, por tudo que você é. E sinta prazer nisso. Sinta prazer, se olhe. Nossa, que legal. Sinto prazer em ser quem eu sou. Muito obrigada, meu Deus. E agradeço a você mesmo, né? Muito obrigada, Thaís. Muito obrigada, Maria. Muito obrigada, eu mesmo. Loucura, loucura não. Isso é o mais certo a se fazer. Isso é o correto. Como é que você quer que você exale a energia do prazer, a energia do desejo, sendo que você não tem isso nem por você? Ai, mas isso é egoísmo. Não, minha filha. Isso é você se identificar. Isso é você agradecer e reverenciar quem você é e vem se tornando. Sinais que significa que você está em desconexão com seu próprio corpo. Você não se olha no espelho com carinho, não toca o próprio corpo sem julgamento. Você não é a única que tem culote, você não é a única que tá gordinha, você não é a única que tá magra, tá aparecendo os ossos aí. Você não é a única que precisa fazer um aumento ou uma redução de mama. Você não é a única que está com o corpo que tem. Nós somos diversas. Nós temos muitas diversidade, inclusive a questão da estética, né? A moda estética, ela vem para padronizar. Isso, por um lado, é muito ruim, né? As cirurgias estéticas, elas vêm muito para salvar a autoestima de muitas mulheres, mas entrou numa pandemia onde está todo mundo igual. Ninguém está se gostando, ninguém está reverenciando seu próprio corpo. Tá todo mundo reverenciando o corpo do outro. Tá todo mundo gostando do outro, achando que a grama é mais verde do vizinho. E aí mete cirurgia aqui, mete cirurgia ali, tá todo mundo igual. Tá todo mundo a mesma coisa. Isso não é legal, não. Fala sério, não é legal. Fala sério, que você também tá olhando, tá vendo aí no celular, vendo as influencers, tudo, tá todo mundo igual. Ai, mas isso é de agora. Não, sempre foi assim. Eu lembro, eu lá com meus 11, 12 anos, que eu começava a acessar revistas como Capricho, Atrevida, né? Mexia bastante na internet. Aquela coisa, né, de pré-adolescente, olhando bastante famosa, era todo mundo padronizado. Sempre existia um padrão de estética em que ia mulheres em peso para as clínicas de estética pedir a mesma modificação. Minha filha, você acha mesmo que essas mulheres se sentem bem com elas mesmas? Ah, mas ela tá lá com um peito legal, com a cinturinha fina, pode estar bonita, mas você acha mesmo que essa pessoa se sente bem internamente? Ela precisou ir para uma mesa de cirurgia, se alterar toda para sentir um pouco de autoestima. Comece a exercer a sua autoestima como você é hoje, para que você consiga se amar, sentir prazer em você, independente do formato de corpo que você tiver. A gente envelhece, a gente se modifica, é normal. Mesmo que você vá lá e faça uma cirurgia, mas antes disso você tem que gostar de você. Presta atenção nisso, né? Outro sinal também é focar só nos defeitos. Vem uma pessoa e elogia você. Ai, mas esse braço aqui tá gordinho, tô engordando, tá aqui. Ai, mas eu não gosto do meu nariz, não gosto dos meus olhos, minha sobrancelha. Começa a falar só de defeito. Não é possível.
que você acha que isso vai te ajudar a manter a conexão e a intimidade com seu parceiro. Se nem você gosta de você, não tem como, né? Outro ponto é sentir vergonha ou culpa em relação ao prazer. Eu tenho propriedade para dizer que essa questão da culpa com o prazer, ela tem um fundo cristão evangélico. Polêmicas. Eu tenho propriedade para dizer isto, tá? Mas se você ler lá o livro de Cânticos, você vai ver a importância que a gente precisa dar para o prazer, para o desejo, para a intimidade, para o cuidado dessa instância, né? Ainda mais quando nós estamos com o nosso parceiro, estamos casadas, né? A gente está em um relacionamento ali. É bíblico o quanto que a gente precisa reconhecer e instigar o prazer. Então, esse é um ponto muito polêmico que muitas mulheres, inclusive, se sentem culpadas por sentir prazer porque acham que é algo muito pecaminoso. Se você está com seu relacionamento, no seu relacionamento, na sua intimidade, abra portas. Entenda isso como você quiser. Antes de querer que ele te deseje, você precisa desejar a si mesma. Olhe-se com carinho, toque sua pele, sinta seu corpo. Não é egoísmo, é a base da sua sensualidade. Como você vai sensualizar, tanto que você nem sabe como se movimenta, você nem sabe que parte do seu corpo instiga a sensualidade, que parte do seu corpo é bonita? Se você já se sentiu desconectada no seu corpo, ou então percebeu que a rotina roubou seu prazer, roubou sua sensualidade, roubou e está roubando a intimidade do seu relacionamento, dá um like nesse vídeo, manda um compartilhar para aquela sua amiga que você sabe que está passando por uma situação delicada e precisa escutar umas verdades. Precisa abrir os olhos para outra instância dos nossos relacionamentos que nós precisamos regar, né? Que nós precisamos cuidar. O fogo da paixão não se mantém com grandes explosões, mas com pequenas brasas acesas diariamente. Aqui eu vou falar especificamente como nós devemos instigar este desejo no dia a dia. Como é que faz? Como é que quebra essa rotina? Primeiro, a rotina não se quebra, a rotina ela precisa acontecer, tá? A gente precisa seguir uma rotina para que as coisas, a estrutura da nossa casa, a estrutura da nossa família, ela permaneça. Então, sim, você precisa levantar e trabalhar, limpar, cozinhar, organizar. Essa rotina, ela precisa acontecer. Mas ela não precisa acontecer de uma forma totalmente entediante. A rotina, ela é a base ali do nosso dia a dia. Mas durante esse dia a dia, a gente precisa dar alguns picos, né? De sensualidade, de emoção, de prazer, de desejo, ir instigando um pouquinho isso, né? Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre esses pequenos gestos, esses pequenos pontos que é importante da gente instigar no dia a dia para que a rotina seja menos cansativa, menos estressada, menos estressante, né? E menos entediante. Então a nossa sensualidade ela é construída nesses pequenos gestos, né? E atitudes do dia a dia que vão criando essa atmosfera de desejo constante. A gente precisa criar essa atmosfera de desejo constante no dia a dia. Quando nós falamos de sensualidade, obviamente, como eu já expliquei no comecinho do vídeo, eu não estou falando especificamente de sexo, né? Eu estou falando sobre olhar, sobre um toque, a risada, uma forma de se mover, a conversa, né? O tom de voz que nós utilizamos. Nós, mulheres, somos maravilhosas. Nós temos um magnetismo, uma instância de poder que a gente não precisa nem pegar em armas. Você tá entendendo? Você tá entendendo o que eu tô falando? Nós temos poder na palavra, no gesto, no olhar, na forma de se comunicar.
E dependendo de como você utilizar esse poder, você arruína a sua intimidade, arruína seu relacionamento, ou acaba aumentando essa intimidade, acaba melhorando o seu relacionamento. Põe na cabeça, puxa o exemplo. Tenho certeza que você já viu isso. É muito difícil alguém não ver um cenário desses. Da esposa brigando com o marido, xingando. O marido chega em casa cansado, a primeira coisa que essa mulher faz é cobrar ele. Ai, me dá dinheiro para fazer isso. Ah, cortina até hoje você não vai colocar. Você não colocou, quando é que você vai colocar? Não esquece de levar o lixo. Faz isso, faz aquilo e papapá, papapá. E começa a brigar com a pessoa que ela está cansada. Passou o dia inteiro na rua, né? Entre colegas, trabalho, aquele trânsito horrível. Chega em casa, a pessoa quer descansar. Não é só descansar no sofá, descansar na cama, é descansar com a pessoa que ele ama. E esse descanso, ele também significa intimidade. Como é que essa pessoa descansa? Seu marido chega em casa e você já começa, ai, troca a recência de chuveiro, faz isso, faz aquilo, vai aqui. Já começa a xingar, já começa a cobrar. Esse cara tá chegando em casa com a cabeça já atolada de coisa do trabalho. Ele quer descansar no seu braço. Ele quer descansar no seu colo. Ele quer um momento de paz. Este é um passo muito importante que a gente precisa dar também no nosso relacionamento. Saber o momento correto de puxar a orelha, de cobrar, de perguntar, de pedir. E o momento em que a gente acolhe o cansaço, acolhe a intimidade, acolhe o estresse de quem a gente ama. Então, alguns exemplos de gestos sutis e poderosos. Vou citar aqui, tá? Na questão do olhar. Simples. Olhe para ele nos olhos. Demore um pouco mais no olhar. Tenta se comunicar pelo olhar. Os nossos olhos se comunicam, né? Então, um olhar que diz eu te vejo, eu te desejo, ele faz uma grande diferença. Muda a energia entre vocês, muda a energia do ambiente. Aquele olhar do tipo, eu estou te vendo, eu estou te enxergando, eu estou te entendendo, eu estou te compreendendo. Eu estou aqui, te enxergando. Outro é o toque despretensioso. Isso é o mais maravilhoso, né? Um toque no abraço ao passar, uma mão nas costas, um beijo na nuca enquanto ele cozinha. Pequenos toques que reconectam, né? Nós somos um emaranhado de energia, né? Então, quando a gente toca... Isso já aconteceu com você? De tocar ali sei lá, no carro, no metal, até mesmo no animal, no cabelo, sabe? Que dá aquele choquezinho. Pois é, a gente transmite energia. A gente faz essas trocas de energia, né? Se a gente faz essa troca de energia com materiais, né? A gente também faz troca de energia com as pessoas. Então, o toque, ele faz essa diferença também. Ele faz essa troca de energia e também, dependendo da intensidade, da forma como a gente toca a pessoa, a gente está passando um sinal. A gente está se comunicando com a pessoa, né? Uma coisa é você pegar, agarrar o braço da pessoa com muita força. O que você está dizendo sobre isso? O que você está falando sobre isso? Por que você está me pegando com força? É raiva, é ódio, é desespero. Agora, você pegar a pessoa, tocar a pessoa com um toque sutil, delicado, um carinho, né? Ali nas costas, um beijinho na nuca, um beijinho até mesmo no braço. Passa, faz um toquezinho, faz um carinho ali. Isso já vai passando também um outro tipo de comunicação. Nós nos comunicamos não apenas pela voz, mas pelo olhar, pelo toque, pela forma como a gente se comporta, pela forma como a gente se comunica com o outro. Então a comunicação, ela é vasta, ela abrange muito mais do que o falar, né? E a gente precisa lembrar disso, a gente precisa instigar e trabalhar essas outras formas de comunicação, tá? Na fala, um sussurro no ouvido, um elogio sincero sobre algo que você admira nele, uma frase que remete a um momento bom de vocês, né?
Então tá ali na correria, na rotina, cuida disso, cuida daquilo. De repente, ele tá ali cozinhando, tá descascando a batata para ajudar ali na refeição, no jantar da casa, né? O dia dele de fazer o jantar da casa. Que outros momentos que ele fez o jantar? Tenta lembrar disso e puxa essas memórias. Nossa, que legal, que bom que você está fazendo o jantar hoje. Eu lembrei daquele dia que você fez uma lasanha pra gente, serviu um vinho, foi tão bom, né? Aquele momento foi tão gostoso, né? Nossa, tua comida ficou gostosa. Muito obrigada por ter feito. Muito obrigada por ter se dedicado à nossa família, nos alimentar, fazer uma comida gostosa, né? Agradeça. Ai, mas é obrigação dele, porque é marido, tem que ajudar em casa. Mas não tô falando só do fato dele ser homem, tô falando de ambos. Tô falando da conjunção da família, né? Quando a gente vai no mercado, vai ali na padaria, né? A pessoa te serve ali o pãozinho. Ah, muito obrigado, obrigado por servir. Você agradece ao garçom, mas não agradece as pessoas dentro de casa. Ah, mas é obrigação dele. Não interessa, é obrigação. A pessoa está fazendo com amor, com prazer, com dedicação. Agradeça por este momento, né? Por essa dedicação que a pessoa está tendo ali. A pessoa poderia estar muito bem ignorando você, ignorando a família inteira, não fazendo aquela atividade, né? Chegando no trabalho. Eu conheço algumas pessoas que são assim, né? Conheço alguns casos de maridos que chegam em casa do trabalho, dão oi, oi, oi para a esposa e some. Tá onde? Tá no bar. Tá no bar bebendo com um monte de homem. A pessoa prefere estar no bar em meio a um monte de homem do que passar as poucas horas da noite ali do descanso dele com a esposa, com a família, com os filhos, né? Então, se você tem esse momento, agradeça. Você não gostaria também de ser, de ser agradecida, né? De receber o agradecimento por fazer a refeição da casa, por limpar, por trabalhar, por ajudar a criança na atividade da escola, né? Por resolver as coisas da casa, por trazer coisas boas para dentro de casa. Então, também não é feio, não é errado a gente agradecer a pessoa que a gente ama pelos atos de amor dela, né? Então, são momentos assim que acabam gerando, por vezes, uma expectativa além do que a pessoa estava acostumada, né? Às vezes a gente vem até mesmo de uma família em que ninguém agradece nada, é uma grosseria, uma estupidez, né? Só se fala, é sua obrigação, você tirou nota 10 na prova, é sua obrigação, não fez nada além da sua obrigação, né? Aquelas pessoas, aqueles pais, aqueles irmãos, aqueles filhos extremamente estúpidos, né? Que faz com que não haja harmonia na casa, ninguém se sinta bem em falar com o outro, ninguém se sinta bem em estar com o outro, mas você tem o poder de fazer diferente na sua casa, você tem o poder de fazer diferente na sua família. Se nós, desde crianças, somos ensinados a sermos gentis, a agradecer, a sermos educados, por que nós não somos assim dentro de casa com quem a gente ama? Pense um pouco sobre isso. É muito importante. Tá? E a questão da postura, né? Andar com leveza, com a cabeça erguida, né? Sentar de uma forma feminina, né? Não precisa escancarar as pernas, né? Às vezes é confortável, né? Às vezes quando a gente chega da academia, faz um exercício lá, tá cansado, senta de qualquer jeito. Ai, tá, meu Deus do céu. Nossa, tô muito cansado. Você não tá nem ligando ali, né, pra questão da feminilidade, mas há momentos e momentos, né? Pô, você tá de saia, tá vestido, vai sentar de perna escancarada? Não, calma. Tenta puxar esse personagem que até mesmo as nossas roupas nos ajudam, né? Uma coisa é você estar aqui, ó, com o corpo todo fechado, com uma roupa toda fechada. Outra coisa é você estar com um vestido. Fala sério, né? A roupa, ela também traz uma outra energia. Uma coisa é a gente estar vestida ali com uma roupa apertada, que nem é o nosso número, que começa a sair coisa aqui para fora. Você sabe que não tá legal.
Outra coisa é quando a gente veste uma roupa que é ideal para o nosso corpo, que é ideal para o nosso tamanho. A gente se sente bem, a gente anda melhor, né? O comportamento do nosso corpo também é melhor. Então, observe também a sua postura, observe o comportamento do seu corpo, porque ele também comunica, tá? E o efeito acumulativo disso é que esses pequenos gestos, eles vão se acumulando, acaba então criando essa rede de conexão e desejo que fortalece a intimidade de uma forma muito surpreendente, tá? E ele começa a te sentir mais presente, te sentir mais mulher também, né? Outro ponto que é importante também da gente falar aqui é a conexão emocional na intimidade. Ou seja, qual é a nossa nova linguagem do prazer? A gente precisa criar novas linguagens de prazer, né? A linguagem, às vezes, que a gente tinha, o tipo de comunicação que a gente tinha lá no começo do namoro, ela muda. Fala sério, né? Muda, a gente muda um pouco. As coisas fazem com que a gente mude um pouco. Mas a gente também precisa se obrigar a mudar para o bem, né? Observar que mudança que a gente teve, que não está sendo legal, que precisa melhorar. Então, observe-se e mude, né? Mude seu comportamento, observe o que você precisa melhorar, né? Então, o corpo, ele só se entrega de verdade quando a alma se sente segura e conectada. Isso é a maior verdade, né? Ali na intimidade, aqui eu falando especificamente daquele momento no quarto, você se entrega, consegue se entregar com tranquilidade quando você não se sente segura? Claro que não, isso é impossível. Isso é cientificamente comprovado, que tanto a mulher quanto o homem, né? Nós, seres humanos, precisamos nos sentir à vontade, precisamos nos sentir seguros para soltar, para ter aquela intimidade naquele momento. E isso faz uma grande diferença na questão do prazer, né? Então, a verdadeira paixão e o prazer profundo, eles nascem quando a sensualidade se une à conexão emocional e à vulnerabilidade no relacionamento. O que é vulnerabilidade? A intimidade, ela não é só sexo. Tá? Muitas vezes a gente fala de ato sexual, mas não é só isso não. Muitas vezes essa intimidade ela está até mesmo na conversa. Muitas vezes não. Ela está principalmente na conversa. Como você conversa? Qual é o assunto que vocês conversam? Né? Uma coisa que é importante, eu acho que essa dica é uma coisa que eu fui aprendendo observando outras pessoas, né? Inclusive no relacionamento dos meus pais. E quando eu fui pro meu relacionamento, fui pro meu casamento, constituir essa família que eu tenho hoje. Junto com meu marido, a gente vem discutindo, né? A gente vai fazer 7 anos de relacionamento e a gente está sempre discutindo o que é bom no relacionamento, o que não é bom, o que a gente precisa melhorar. E um ponto muito importante que a gente conversava bastante é a questão da conversa sincera, né? O momento de intimidade, de vulnerabilidade, o conseguir conversar de uma forma sincera, conseguir colocar para fora os seus traumas, seus medos, suas dificuldades, ser o mais sincero, ser o mais analítico, né? Observe-se, observe a si próprio, observe os seus problemas, tente identificar a raiz dos seus traumas, a raiz do seu problema, por que você grita? Por que você grita com seu companheiro? Ah, não sei, mas precisava? Não tinha uma outra forma de se comunicar com ele? Aí você para e pensa, minha mãe fazia isso com meu pai. Eu aprendi dentro da casa dos meus pais que é assim como se comunica com o marido. Precisa? Você gostaria que seu marido se comunicasse com você aos berros, gritando, sempre se estressando, te xingando? Pensa um pouco sobre isso, né? Então, como a conexão é emocional, a gente precisa apimentar ela, né? Quando você e ele se sentem seguros para conversar sobre seus desejos, seus medos, seus sonhos, essa intimidade emocional, ela acaba transbordando para o físico. O sexo fica mais profundo e mais significativo, né? Então, quando você abre essa intimidade, né, consegue conversar de uma forma profunda e sincera com seu companheiro, obviamente que muitas coisas daí vão melhorar. Porque na hora de você se soltar, você conhece essa pessoa. Você sabe quem é ele. E ele te conhece. Com seus erros,
seus acertos, seus defeitos, suas qualidades. O importante ali é que ambos estão seguros. Eu sei com quem estou me relacionando. Eu sei que se eu fizer isso aqui, ela não vai gostar. Eu sei que se eu fizer isso aqui, ela vai gostar. Eu sei que se ele fizer isso aqui, as coisas vão andar para um caminho melhor, né? Então, essa intimidade que a gente precisa ter por meio da conversa. Sentar e falar de uma forma verdadeira. Usem esse momento também para ambos conseguirem identificar qual é a raiz do comportamento de vocês. Se você percebe que ele tem um comportamento ali que é repetitivo, né? Puxa ele, tenta conversar. Por que você faz isso? O que aconteceu? É uma coisa que acontecia na casa dos seus pais? Meu pai fazia isso também. Mas por que ele fazia? Como que você se sentia vendo seu pai tendo esse comportamento? Como você se sente repetindo esse comportamento? Conversa dessa forma. De uma forma tranquila, sincera, sem julgamentos. Como se fosse uma terapia mesmo, né? Aquele momento ali de segurança entre ambos, entre vocês dois, para poderem falar de uma forma segura sobre vocês, tá? Então, também é importante você criar um momento, assim, né? Onde você não vai falar sobre os compromissos do dia a dia. Não fala sobre trabalho, não fala sobre filho, não fala sobre limpeza, não fala sobre compra, não fala sobre finanças, não fala sobre a sogra, não fala sobre os outros. É um momento para você falar entre vocês dois, sobre vocês dois. E às vezes quando a gente fala, quando a gente tem esse momento, obviamente, a gente vai puxando um pouco, né, da memória ali. Eu tenho esse comportamento porque minha mãe fazia isso dentro de casa. Mas o objetivo não é falar da sua mãe, é falar do comportamento dela, do comportamento que você aprendeu observando no dia a dia, repetitivamente, e que você está replicando, para tentar entender se você precisa continuar ou não. É algo bom, é algo ruim? Isso vocês têm que conversar e decidir juntos. A importância da conversa. Se você quer reacender o desejo, comece falando de suas memórias, de quantos conheceram, o que te atraiu, né? Isso é importante. Nossa, isso é maravilhoso. Puxar essas memórias, né? Do que você gosta na intimidade, abra o seu coração com leveza e convide ele também a se abrir para você, tá? O prazer que cura. Quando a intimidade é uma via de mão dupla, onde há troca, carinho e verdade, ela se torna curativa. Dissolve mágoas, fortalece laços e reacende o brilho. Se você quer com que os comportamentos, a forma de viver, a forma de comunicação nessa família que você instituiu nesse momento seja diferente da família da qual você veio, você precisa conversar. Você precisa tocar nas dores. E também ajudar ali, né? Puxar sua companheira para tocar nessas dores. Porque senão, o nosso inconsciente nos obriga a fazer a mesma coisa que a gente aprendeu e viu acontecendo ali durante 20, 30 anos na nossa vida. É muito difícil de quebrar com esses comportamentos. A melhor forma para fazer isso é sentar e conversar, né? Nossa, eu não gostava que minha mãe obrigava todo mundo a acordar 8 horas da manhã no domingo. A gente passava a manhã toda, ou melhor, a semana toda trabalhando, estudando, acordando cedo. No domingo a gente quer descansar, mas minha mãe obrigava todo mundo a acordar 8 horas da manhã no domingo. Para quê? Para fazer nada. Todo mundo ficava sentado no sofá ou sentado numa cadeira qualquer para fazer nada. Ela só tinha essa ânsia de fazer com que todo mundo acordasse às 8 horas da manhã no domingo. Você acha isso legal? Você acha necessário manter isso na família que você instituiu agora, que você está constituindo agora? Converse sobre isso. Por que fazia isso? Por que acontecia? Por que você está repetindo? Tá repetindo ou não tá repetindo? Pensa um pouquinho sobre isso, né? Quando o corpo vira poesia e a alma dança com a verdade, o amor não apenas reacende, ele se torna uma obra-prima viva. A nossa sensualidade autêntica, sincera, ela faz parte do nosso autoconhecimento e da conexão emocional. Ela é a chave para transformar a intimidade e manter a paixão acesa no nosso casamento, né? Então, voltando aqui, pontos importantes: verdade,
autoconhecimento e sensualidade. Seja sincera com você, com seu parceiro. Conheça-te, conheça seu corpo, que a sensualidade, ela acaba sendo consequência. Quando a gente se reconhece, tem autoconhecimento, a gente começa a ter ali a cabeça erguida, se achar bela, e a gente acaba transmitindo essa energia. Uma energia que atrai. É uma energia que atrai, tá? Atrai olhares. Mas você quer o olhar apenas de uma pessoa, né? Você quer o olhar daquela pessoa. Então vimos aqui um pouquinho sobre o quanto que a sensualidade, ela vai muito além de uma lingerie, de uma peça de roupa, né? Ela na verdade é uma expressão do seu interior, que ela acaba conectando o seu parceiro de uma forma muito mais profunda. Novamente, né? Esse não é o primeiro vídeo que eu falo sobre esse assunto, mas é mais um assunto em que eu falo onde que o ponto principal está em você, está dentro de você. Se o seu interior está bem cuidado, se você se olha, isso reconecta você também a seu parceiro, tá? Ela é uma expressão que acaba atraindo, acaba gerando outro tipo de energia. Essa é a verdadeira chave para uma intimidade que ela vai durar e inspirar. É isso que nós precisamos cultivar, né, sempre que possível. Se você acredita que um relacionamento ele aconteça de forma linear, sinto muito te informar, mas não, é montanha-russa mesmo, né? Porque a vida por si só é uma montanha-russa. Então, em alguns momentos nós estamos super alegres, super autoestima, outros momentos as coisas estão ruins. O importante é você identificar e você não se perder nessas encruzilhadas, né? Nessas interferências de energia que a vida acaba fazendo no nosso dia a dia, né? O importante é você sempre ser fiel a si mesmo, saber como que você vai se portar diante desses momentos, né? E aí, quando a gente fala na questão da sensualidade, você também precisa entender como que você vai se portar no dia a dia, né, no decorrer ali na rotina, para que na hora correta flui de uma forma mais bonita e mais leve entre você e seu parceiro. Se você quer saber um pouquinho mais, se você acha que precisa se aprofundar um pouco mais, se precisa resolver alguns outros problemas mais aprofundados no seu relacionamento, eu consigo te ajudar melhor no livro que eu escrevi. Ali tem muita coisa simples e prática que vai te ajudar a te redescobrir, a identificar pontos em você que pode ser a maior, se não a única solução para que você consiga reacender a paixão no seu relacionamento, para que você consiga reacender, né, a intimidade que você tem ali com seu parceiro. O livro que eu estou falando é A Esposa Inspiradora. Ali tem muitos insights, tem cases, né, casos reais de mulheres que passaram também por dificuldades em seus relacionamentos e com algumas dicas muito importantes conseguiram reverter essa situação. Gente, muito obrigada pela sua atenção e um beijo. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo.